Fala concurseiro, concurseira, concursando. Eu sou Renato Pessoal Manussi e hoje trago para vocês aí mais um vídeo sobre os concursos públicos aí, as suas dificuldades. Hoje vou trabalhar com algumas técnicas aí, algumas questões técnicas que são interessantes aí para quem tem dificuldades com memorização, para facilitar a sua vida, né? Existem várias técnicas aí que facilitam a nossa vida nos concursos aí, para memorização, facilitar a memorização. E aí eu separei para tratar com os senhores algumas aqui, né? Como os senhores já estão habituados no nosso canal, sou Renato Pessoa Manussi, meu currículo está aí espelhado, sou advogado e procurador jurídico, né? Além de trabalhar com licitações, eu tenho uma experiência aí com concursos públicos, há mais de 10 anos sou servidor público, já fiz diversos concursos de procuradoria, fui aprovado em alguns deles e estou aqui para compartilhar com os senhores a minha experiência. Nós vamos começar falando sobre os mnemônicos. O que são os famosos mnemônicos tão utilizados no dia a dia, né? Nós que trabalhamos, que fazemos concursos, isso salva vidas, né? Mnemônicos, como eu já deixei espelhados para os senhores, são técnicas que auxiliam na memorização de informações por meio das associações a padrões, imagens, sons ou conceitos familiares. Nós temos diversos mnemônicos. Você pode trabalhar com mnemônicos já existem, você pode elaborar os seus próprios mnemônicos, sempre importante você também ter os seus materiais próprios, e existem no mercado aí diversos materiais gratuitos e também pagos aí, que facilitam sua vida aí por meio dos mnemônicos. Eu separei um exemplo aqui para a gente ver, que é esse mnemônico, né? O recurso adesivo sempre erra, para a gente ter uma noção aí da questão do erra, né? As 3 letras maiúsculas aí, erra de embargos ao TST, de R de recurso de revista, R de novo de recurso ordinário e A de agravo de petição. Ou seja, esse mnemônico ele tenta te trazer, ele não deixa você esquecer dos recursos que comportam a interposição adesiva na Justiça do Trabalho. Nós temos outros também, um famoso na área do direito público, por exemplo, o LIMP, né? Os princípios constitucionais da administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também um mnemônico muito utilizado no nosso dia a dia. Mas eu deixei esses dois aí de exemplos, vocês podem trabalhar com outros, e existem diversas obras no mercado também que facilitam o seu aprendizado por esse tipo de técnica. A segunda técnica que eu trouxe para tratar com os senhores é a técnica das leitura ativa e grifos estratégicos, né? Na verdade, a questão da leitura ativa, nós temos as interações com o material, né, por meio de questionamentos, anotações e conexões com conhecimentos prévios. Nesse sentido, senhores, eu trago a minha experiência pessoal, né? Eu sempre que estudava meus concursos, as minhas legislações, elas constam com anotações sempre abaixo de cada dispositivo. Já trago quadros explicativos, questionamentos, perguntas do que, como pode ser aplicado, como pode ser questionado aos senhores na prova. Isso é uma importante forma de estudar. Você vai fazer mentalmente, você desenha a forma que isso pode ser questionado e tenta visualizar isso na prática. Isso, além de estimular o seu raciocínio, ele também facilita a sua memória, ele estimula, né, a sua memória de longo prazo, porque você questiona, você força o seu cérebro a buscar a resposta. E também nós temos os grifos estratégicos, né? Nós destacamos informações importantes, né? Só que, como sempre, a gente sempre diz aqui, é importante evitar o excesso de marcações, porque se você marcar tudo em amarelo ou em vermelho, uma determinada cor, o que vai acontecer? Não, nada, você não vai destacar, você está apenas marcando, grifando, né? Tem que ter uma estratégia, até para que essas suas marcações posteriormente possam servir até como uma forma de estudar, uma revisão de véspera, na véspera da prova, uma leitura da própria legislação. Eu gosto muito de fazer isso, eu grifo a própria lei, eu grifo alguns termos em vermelho, né? Porque vermelho é uma cor aí para destacar pegadinhas, questões de exceções, isso pode ser explorado em provas de concurso. Então, nesse ponto, nós já passamos para o próximo tópico: como utilizar esses grifos estratégicos. Primeiro, você definiu as cores. Eu gosto muito de usar o azul,
para destacar pontos importantes, e o vermelho eu sempre uso para destacar exceções, pegadinhas ou possíveis questões que podem ser explorados em provas de concurso aí, como pegadinhas de concurso. Bom, como eu já disse para os senhores, eu costumo usar muito vermelho para exceções e azul para partes importantes, né? Tal como aí estou espelhando para os senhores aí uma transparência aí que eu retirei aí de um material meu. Eu tenho um e-book para concursos da Lei 4320, né? Anotada e ilustrada para concursos. Essas legislações eu sempre vou fazendo essas anotações, esses grifos, e isso depois facilita, né? Para quem quer estudar, às vezes você não está com tempo de fazer essas coisas, já entregamos mastigada, pronta para a sua utilização. Bom, como eu já havia mencionado, grifar apenas com o essencial, combinando com anotações, e isso serve para, como eu já adiantei também, para revisões regulares. Vocês podem observar aí no nosso material, retirado também lá da Lei 4320 para concursos, né, anotada e ilustrada, no artigo 17 aí da Lei 4320 eu grifei o vermelho somente porque são expressões generalistas, né, que costumam complicar aí que costumam ser utilizadas em prova para tornar a questão errada, mas nem sempre isso significa isso, mas é um indicativo de que a questão está errada. No 18 eu grifei em amarelo para falar da cobertura de déficits, e as questões em vermelho que podem ser exploradas em provas, aí pode ser eventualmente substituídas por outros tópicos. Ainda nessa questão de grifos estratégicos, leitura ativa, né? Eu nesse artigo 19 aí deixei grifado aí em vermelho, salvo quando se tratar de subvenções, porque aqui nitidamente o dispositivo nos traz uma exceção. Embaixo tem um gráfico aí explicando as subvenções que a Lei 4320 uma terceira técnica que eu trouxe para os senhores são os mapas mentais e esquematização. Os mapas mentais são representações gráficas do conhecimento estruturadas a partir de um conceito central, do qual se ramificam palavras-chave, imagens e conexões que facilitam a assimilação das informações, e ao passo que a esquematização consiste em organizar o conteúdo de forma resumida, destacando os principais tópicos e relacionando-os por meio de diagramas, fluxogramas e quadros comparativos. Essa questão da esquematização é muito importante, facilita. Às vezes a gente consegue, numa véspera de prova, numa revisão de véspera, olhar para um dispositivo legal e extrair tudo o que ele tem por meio só de um mapa mental, de um quadro explicativo. Como nos exemplos aí que eu começo a trazer para os senhores, também extraídos da minha Lei 4320 para concursos, né? Abusar dos quadros explicativos, né? Como esse aí que explica as despesas correntes de capital e as suas subdivisões. Utilizar também, muito interessante, utilizar para visualizar processos, né? Utilizar esses desenhos, esses esquemas para visualizar processos. Nós temos muito na lei de licitações, na lei 4320 aqui, quando a gente falou desse assunto aqui, que é a questão das etapas, né, da lei orçamentária, né, o ciclo orçamentário. E por fim, uma última técnica que eu trouxe para tratar com os senhores hoje foi a questão da associação com casos práticos e julgados importantes, né? A neurociência tem demonstrado que o cérebro humano ele retém melhores informações quando elas estão conectadas a experiências significativas, né? Ao vincular um artigo de lei, por exemplo, a um caso julgado relevante, nós temos uma conexão emocional e racional, e o que favorece, como eu já havia dito no começo da nossa aula, favorece a retenção, a nossa memória de longo prazo. Isso é muito importante para que nós não fiquemos nesse processo mecânico de decorar. A decorar é importante em algumas situações, mas utilizar esses processos facilita também para que, além de decorar, nós possamos reter essas informações na nossa memória de longo prazo. Por fim, como utilizar essas técnicas aí de associação de casos práticos? Criar resumos que incluam casos práticos e jurisprudências relevantes, elaborar mapas mentais, né, conectando normas e decisões judiciais, utilizar flashcards com questões reais baseadas em julgados. Eu costumo, nessa questão do flashcards, eu coloco, às vezes eu vejo um julgado, às vezes eu vou no STJ, eu pego nos informativos, eu vejo a controvérsia que foi resolvida e a partir dela faço perguntas que são resolvidas para depois a gente já saber do que tratava aquele julgado, e em seguida você coloca a emenda do julgado. Isso facilita muito a compreensão. Por fim, uma última técnica que eu trouxe para tratar com os senhores hoje foi a questão da associação com casos práticos e julgados importantes,
né? A neurociência tem demonstrado que o cérebro humano ele retém melhores informações quando elas estão conectadas a experiências significativas, né? Ao vincular um artigo de lei, por exemplo, a um caso julgado, relevante, nós temos uma conexão emocional e racional, e o que favorece, o que, como eu já havia dito no começo da nossa aula, favorece a retenção, a nossa memória de longo prazo. Isso é muito importante para que nós não fiquemos nesse processo mecânico de decorar. A decorar é importante em algumas situações, mas utilizar esses processos facilita também para que, além de decorar, nós possamos reter essas informações na nossa memória de longo prazo. Por fim, como utilizar essas técnicas aí de associação de casos práticos? Criar resumos que incluam casos práticos e jurisprudências relevantes, elaborar mapas mentais, né, conectando normas e decisões judiciais, utilizar flashcards com questões reais baseadas em julgados. Eu costumo, nessa questão do flashcards, eu coloco, às vezes eu vejo um julgado, às vezes eu vou no STJ, eu pego nos informativos, eu vejo a controvérsia que foi resolvida e a partir dela faço perguntas que são resolvidas para depois a gente já saber do que tratava aquele julgado, e em seguida você coloca a ementa do julgado. Isso facilita muito a compreensão. Também nós podemos debater situações concretas em grupos de estudos, relacionar o dispositivo legal estudado com o fato do cotidiano. E uma boa estratégia aí é selecionar jurisprudência relativa ao dispositivo legal estudado, tal como eu também faço nesse e-book da Lei 4.320 para concurso que eu já mencionei, que é relacionar logo abaixo desse quadro explicativo que eu colacionei, eu sempre coloco lá jurisprudência selecionada, e ali eu trago os entendimentos que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, eles tratam sobre o tema. Isso, claro, facilita a memorização e também já te ajuda a estudar a própria jurisprudência. Se você é concurseiro, mande esse vídeo para outras pessoas que se interessam e nos acompanhe no nosso canal. Aí já ative o sininho para novas notificações e se inscreva também para fazer parte da nossa comunidade aqui trabalhando com concursos públicos para facilitar a sua vida, tá ok? Eu sou Renato Pessoal Manus e esse foi mais um vídeo do nosso canal. Forte abraço!